E no passo a passo de hoje, eu vou te ensinar esse cesto maravilhoso para você organizar ou as suas agulhas de crochê, todo o material que você precisa, ou ele pode ser um porta-pincéis, pode ser um porta-lápis, para a gente fazer as nossas coisas organizadamente. Olha esse cesto, que lindo! Vamos para o passo a passo, minha gente? Vamos iniciar o nosso cestinho com um anel mágico. Então, o anel mágico, a gente circula esses dois dedos e forma um X. Gira a mão, segura o fio que vem do novelo com um mindinho, entramos com a agulha por baixo da primeira laçada, puxamos a de cima, giramos e formamos um E. Vamos pegar uma laçada aqui do dedinho e passamos essa laçada por dentro do E. Está aqui pronto o nosso anel mágico. E dentro do anel, nós vamos fazer 6 pontos baixos. Então, o ponto baixo, a gente insere a agulha dentro do anel, puxa a laçada, dá altura, puxa outra laçada e fecha os dois. Tenho aqui meu primeiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer mais 5, porque nós precisamos de 6 pontos baixos dentro do anel mágico. 3, 4, 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Pego o fio do fim do novelo, puxo e fecho o anel. Agora, eu vou puxar aqui a laçada. Claro que não precisa ser tão grande. É que eu quero mostrar para vocês como vai funcionar. Terminei aqui, esse é o meu 6º ponto, é o último ponto. Aqui eu tenho o primeiro e o segundo da carreira, certo? Eu vou deixar essa laçada aqui comprida para vocês verem que, na verdade, ela tem que ser assim, menorzinha, para a gente trabalhar com ela, mais ou menos nessa altura. Mas eu vou deixar ela grandona para vocês verem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, olha, no segundo ponto, vou entrar por trás, vou inserir a minha agulha por trás, pegando as duas alças. Vou pegar a minha alcinha e vou passar aqui pela minha agulha. Agora eu vou puxar a agulha por dentro de volta e vou puxar essa laçada para trás. Tô com ela aqui. Muito bem. Tiro. E agora eu vou entrar aqui, olha, no primeiro ponto. Esse é o meu primeiro ponto, certo? Eu vou entrar aqui por debaixo da laçada, entro no ponto, pego a laçada, agora eu faço o ajuste aqui com o fio que vem do novelo, né? Faço aqui o ajuste, ajeito, puxo uma laçada e passo por dentro. Pronto. Agora a gente tem um fechamento perfeito. Por que a gente faz no segundo ponto essa jogada, né? Esse fechamento? Porque se a gente fizer direto no primeiro ponto, a gente vai estar fazendo um aumento, tá? Então, aqui nós temos o fechamento da carreira. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Sempre a correntinha no início da carreira vai representar um ponto. Então, aqui a gente tem o primeiro ponto. Então, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem. Nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos em cada ponto da base.
em cada um desses pontos que nós fizemos. Então, nós fizemos o primeiro aqui representado pela correntinha, e no mesmo espaço aqui, nós vamos fazer mais um. Agora, fiquei com 2. Muito bem. Vamos trabalhar com ponto baixo centrado. Então, nós vamos inserir a nossa agulha bem aqui no centro do ponto. Onde fica o centro do ponto? Entre os 2 pontinhos. Então, aqui, ó, na volta dessa correntinha e no finalzinho dessa, bem aqui na união, a gente tem o ponto. Olha ele aqui. Então, ele tem aqui, olha, um V. Ele faz um V. Tá vendo? Aqui. Nós vamos trabalhar inserindo a agulha aqui, bem no centro do ponto. Aqui. E aqui atrás, a gente também tem um V. Olha. E a gente vai sair nesse Vzinho. A gente tem que inserir a agulha e tem que sair no Vzinho de trás também. Então, vamos à prática. Encontro aqui o Vzinho do ponto, insiro a agulha, saio por trás, ó. Saí no Vzinho. Aí, pego a laçada normalmente, dou a altura e faço o ponto baixo. Como são 2 pontos em cada ponto de base, eu vou aqui exatamente no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto. Então, eu tô fazendo aqui aumentos. Vou encontrar o próximo ponto. Olha aqui a junção das correntinhas, né? Das alcinhas dos pontos. E aqui, então, tá o meu próximo ponto baixo. Verifico, tá no meio. E aí, então, eu faço mais um. Fiz um e vou fazer mais um no mesmo espacinho. E assim eu vou fazer 2 pontos em cada ponto da base e eu vou terminar essa carreira chegando aqui com 12 pontinhos. Terminei a minha carreira com 12 pontos, puxo a laçada e essa correntinha é o meu primeiro ponto. Então, eu vou inserir a agulha nesse ponto aqui. Então, venho aqui no segundo pontinho, insiro a agulha, pego a laçada e coloco aqui na agulha. Puxo para trás, saio. E agora, eu vou, olha, entrar bem no meio aqui do pontinho, porque a gente está trabalhando com ponto centrado, né? Então, vou sair aqui atrás, pego a alcinha, ajusto novamente com o fio que vem do novelo, faço a laçada e saio aqui na frente. Muito bem, faço uma correntinha e nessa carreira nós vamos fazer um ponto e um aumento. Vou no próximo ponto, ele tá aqui na junção das correntinhas, eu entro com ele centralizado. Aqui. Faço ponto. E aqui no mesmo espacinho, vou fazer mais um. E assim a gente vai seguir essa sequência nessa carreira de um ponto e um aumento. Então, o meu próximo ponto, ele tá aqui. Eu vou fazer ele sozinho. E no próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto da base. 1 e 2.
Vou seguir essa sequência por toda a carreira, chegando aqui com 18 pontinhos. Terminei a carreira com 18 pontinhos. Agora, puxo a laçada, correntinha é o meu primeiro ponto, entro no segundo, busco a minha laçada e ponho para trás. Seguro, entro aqui na correntinha, bem no centro dela, pego a minha laçada, ajusto e faço o meu primeiro ponto. Muito bem. Tá aqui. Meu primeiro ponto é a correntinha. E nessa carreira, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos separados e 2 pontos juntos no mesmo ponto da base. Então, nós temos aqui o primeiro ponto, aqui o segundo. E no terceiro ponto, que tá aqui, eu vou fazer o aumento. Então, 2 pontos no mesmo ponto da base. E a gente vai seguir essa sequência por toda essa carreira e a gente vai terminá-la com 24 pontinhos. Terminei, faço novamente a minha laçadona, vou aqui, ó, no segundo pontinho, pego a minha laçada, passo para trás, seguro ela aqui, venho aqui bem no centro aqui da minha correntinha, pego a alcinha de volta, a laçadinha, ajusto e faço novamente aqui o meu fechamento e o meu primeiro ponto. Nessa carreira, a gente vai fazer 3 pontos e 1 aumento. Então, fizemos o primeiro, vou no segundo, no terceiro, e no quarto ponto, eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto da base. E vamos seguir essa sequência de 3 pontos e 1 aumento por toda essa carreira e vamos terminar com 30 pontinhos. Terminei e tenho aqui 30 pontos na circunferência. Essa é a última carreira da base do nosso cesto. Muito bem. Estico a laçada, venho aqui no segundo pontinho, laço e passo para trás. Só que agora a gente vai fazer a mudança de cor. Então, vou fazer exatamente a mesma coisa aqui. Eu entro bem no centro da correntinha, pego a laçada e puxo. Só que não vou pegar essa. Eu vou pegar a laçada com o meu novo fio. E o meu novo fio, eu vou deixar aqui mais ou menos 15 centímetros. Aqui, olha, 15 centímetros, mais ou menos, de fio, porque a gente vai fazer um acabamento muito legal já vou ensinar para vocês. Então, eu tô aqui pronta para pegar a laçada, né? Pego aqui o meu fio novo, dou a laçada e saio aqui na frente. Muito bem. Nesse momento, a gente não vai fazer a correntinha, tá? A gente vem direto no ponto do lado, porque agora a gente vai fazer pontos baixíssimos, 30 pontos baixíssimos aqui na circunferência. Como que a gente vai fazer isso? O ponto baixíssimo, a gente introduz a agulha no ponto, puxa a laçada e fecha os dois. Entra no ponto, puxa a laçada e fecha os dois. Puxa a laçada e fecha os dois. E aí, então, nós temos ponto baixíssimo, tá? Detalhe, o ponto baixíssimo, ele não pode ser apertado, senão a nossa peça, ela fica repuxada, tá bom? Então, vamos fazer aqui
30 pontos baixíssimos e a gente já volta. Quase terminei a minha carreira de pontos baixíssimos e agora eu vou ensinar para vocês uma coisa muito legal, é o pulo do gato. Eu vou puxar a minha alcinha aqui do que eu tô trabalhando e vou reservar. Vou deixar bem grande aqui. Vou virar a minha base. E vocês se lembram que a gente deixou esse fio aqui bem compridão, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um acabamento perfeito. Siga o passo a passo. Eu fiz aqui o meu último ponto. Então, eu vou pegar esse fio que eu reservei. Eu vou entrar aqui no penúltimo ponto, porque a gente não fez o último, né? Porque senão ele não fica legal. Eu vou entrar aqui bem no centro, vou pegar as duas alcinhas aqui da carreira anterior, vou pegar esse fio que estava reservado e vou puxar ele pro lado de cá. Ó, puxo e ajusto. Muito bem. Ele vai substituir esse com que a gente está trabalhando. Agora, eu vou vir aqui na alcinha, nas duas alcinhas do ponto seguinte e vou entrar aqui por baixo das duas. Vou pegar o fio, né, o pequenininho, e vou passar por dentro dessas duas alcinhas. Muito bem. Agora, eu vou entrar exatamente no mesmo lugar, só que ao contrário agora, né? E vou pegar novamente esse fiozinho e vou passar ele aqui para trás. Muito bem. Ajusto ele aqui e olha, ele fica como sendo um fechamento perfeito. Se não fosse esse fio que tá aqui, né, essa alça, a gente não perceberia que aqui tem um ponto falso. Deixa eu diminuir a luz. Olha. Tá vendo? Se não fosse esse ponto, ninguém saberia que a carreira terminou aqui. Muito bem. Próximo passo. Vou virar o meu trabalho. E aí, agora sim, eu posso cortar fios. Então, vou cortar o fio marrom. Que é o rena, né? Vou cortar o fiozinho do ponto falso. Muito bem. Esse é o fio do anel mágico. Então, agora eu vou puxá-lo bem. E aí, ele vai fechar por completo. Muito bem. Acabamentos. Vou pegar uma agulha menor ou uma agulha de tapeceiro. Pode ser também. Aí, eu vou pegar aqui e vou esconder esses fios. Então, eu vou entrar aqui em pontos anteriores. Vou trazer o fio e vou escondê-lo aqui por dentro dos outros fiozinhos. Escondi esse. Agora, eu vou esconder esses aqui. Então, eu vou esconder esse aqui. Em qualquer ponto que você encontrar, que dê para colocar ele por dentro. Aqui. E agora, o último fiozinho, que é o do fechamento da carreira. Então, eu vou passar
aqui, que eu quero escondê-lo bem. Então, eu vou colocar ele aqui. Muito bem. Quem me segue sabe que eu gosto de fazer acabamentos impecáveis para valorizar nossas peças. Então, se você está gostando desse conteúdo e dessas dicas, já se inscreva no canal, deixe seu like e clique no sininho para receber as notificações das novidades que eu coloco por aqui. Muito bem, pego o meu super palitinho, aqui, cadê a minha câmera? Focou. E eu vou pegar a minha cola de silicone e vou colocar um pinguinho de cola no meu palitinho. Esse palitinho, ele é desses palitinhos de fazer a unha mesmo, né? Muito bem, eu venho aqui no fio, puxo bem, entro aqui no ponto e com bastante cuidado coloco a cola aqui. Aí. Corto. E com o próprio palitinho, eu escondo esse fio e coloco o ponto por cima. Olha que espetáculo! Ninguém sabe que aqui tem um fio escondido. Vou no próximo fio e faço a mesma coisa. Corto. E escondo o fio. Dessa forma. Porque depois a gente vai subir o nosso cesto e vai ficar praticamente impossível de fazer esse acabamento. Olha que maravilhoso que fica. Muito bem. Agora, por que eu fiz esse acabamento? Porque se eu continuar fazendo crochê para cá, o meu ponto do lado direito vai ficar para dentro e do lado de fora vai ficar o avesso. Não é isso que eu quero. Então, eu vou pegar esse fiozinho e vou puxar ele. E ele fica do lado de trás. Agora, eu viro aqui o trabalho. E agora eu vou trabalhar aqui, olha, nesses gominhos. Vou pegar a alcinha branca e o gominho da rena. Aí, vou vir aqui, ó, a branca e a da rena. Como a gente fez aqui um ponto falso, essa alcinha ficou pequenininha. Mas a gente vai pegá-la e vai pegar com essa alcinha. E assim a gente vai fazer um ponto baixo pegando essas duas alcinhas aqui do ponto. E agora a gente vai, então, subir o nosso cesto. Então, eu entro aqui, ó, na primeira alcinha e no primeiro gominho. Dou uma laçada e faço uma correntinha que vai representar o nosso primeiro ponto baixo. Venho aqui, pego a laçada, pego o gominho e faço ponto baixo. Vou pegar aqui a mini laçada branca e o gominho da rena e faço ponto baixo. E assim eu vou fazer toda a carreira de pontos baixos. Terminei a carreira, eu tenho aqui 30 pontos contando com a correntinha, tá? Então, vou fazer aqui aquele nosso
velho amigo fechamento, que nós já aprendemos. Vou entrar aqui na correntinha, bem no centro dela, vou laçar, vou ajustar, só que agora eu vou trocar de cor. Agora eu vou trabalhar com a cor Curry. Muito bem, pego meu fio novo e passo ele aqui para a frente. Ajusto, faço uma correntinha e agora eu vou trabalhar ponto sobre ponto e vamos trabalhar o ponto centrado novamente, ó, sem nenhum segredo. Sem nenhum segredo. Terminei a carreira, faço aquele nosso fechamento. Entro bem aqui no centro da correntinha, ajusto e começo uma nova carreira, certo? Muito bem. Antes da gente continuar, eu vou dar aqui uma paradinha para fazer o acabamento desses fios, porque depois vai ficar muito difícil. Fica muito difícil. Agora nós vamos fazer ponto sobre ponto, lembrando que é ponto centralizado, durante as próximas 3 carreiras. E a gente volta. Terminei a 4ª carreira na cor Curry e agora eu vou trocar para o verde selva. Acho que é selva, ou verde selvagem, não sei. Ai, no rótulo está escrito selva. Deve ser selva. Muito bem. Tenho aqui uma laçadinha. Eu vou vir aqui, ó. A gente tá com a laçadinha nessa fileira, certo? Nós vamos trabalhar agora na fileira seguinte. E aí, nós temos o primeiro ponto e o segundo. Nós vamos entrar com a agulha aqui, ó, bem no meio dos 2 pontos. Bem no meio. Então, entro com a agulha, pego a laçada e estendo ela para o lado direito. Fecho o ponto. Vou no mesmo ponto e faço outra laçada, estendo e levo ela aqui para o meio. Fecho. Mais uma vez, no mesmo ponto, pego uma laçada e levo ela aqui para o lado esquerdo. E fecho. Olha que graça que fica. Muito bem. Trabalhamos nessa carreira, nessa fileira, né? Não carreira, nessa fileira. Vamos pular 1, 2 e na terceira, novamente, entre os 2 primeiros pontos, a gente vai fazer esse mesmo processo. Vamos lá juntinho mais uma vez. Entro no meio dos 2 pontos, estendo a laçada para o lado direito. Mais uma vez, estendo e coloco a laçada no centro. Mais uma vez, no mesmo ponto, estendo a laçada para o lado esquerdo. E assim a gente vai fazer
toda essa carreira, tá? Então, vamos lá. Tô aqui, pulo uma, duas, na terceira fileira, no meio dos dois pontinhos, volto a fazer o mesmo processo. E já já a gente se encontra. Tá ficando lindo de doer, gente. Dá like aí. Terminei a minha carreira e aqui agora a gente vai iniciar as pétalas, né? Então, eu vou fechar, vou fazer aquele fechamento que a gente fez no final da base, só que a gente vai fazer já direto com esse próprio fio. Então, a gente entra aqui, olha, tem a correntinha, entra no ponto seguinte e puxa. Puxou, entra aqui no ponto anterior, entra aqui, bem no meio, ó, da correntinha, do ponto, né? E a gente vai levar esse fio lá para trás. A gente vai ajustar e prontinho. Ele tá pronto para ser trabalhado. Agora, a gente vai fazer as rosas. Eu vou fazer intercalada, uma rosa vermelha e uma rosa branca. Mas se você quiser, pode fazer as rosas de uma única cor. Então, eu vou entrar aqui no último pontinho que a gente fez, que a gente fechou. Eu vou entrar aqui no último pontinho que a gente fez, vou entrar nesse vãozinho aqui. Vou pegar o fio vermelho, vou pegar uma laçada e aqui eu vou fazer uma correntinha, mas vai ser só nesse porque é início de carreira, né? Então, eu fiz a correntinha, agora eu vou estender o fio e vou fazer aqui 5 pontos baixos estendidos, dessa forma. Ó, eu subo e fecho o ponto. Vou no mesmo espaço, subo e fecho o ponto. Vou no mesmo espaço, subo e fecho o ponto. Vou no mesmo espaço, subo e fecho o ponto. De novo, no mesmo espaço, subo e fecho o ponto. Muito bem. Agora, eu vou estender aqui a laçada. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. No quinto, que é o nosso primeiro ponto, né? Eu vou passar a minha laçada por dentro desse pontinho. E vou ajustar. Vou deixar a laçada aqui ainda um pouco compridinha. Por quê? Porque agora eu vou soltá-la e vou entrar aqui, olha, por baixo da rosa. Ó, nós unimos essa laçada, ela vem daqui, né? Unimos aqui e a gente vai entrar aqui por trás dela. Vou colocar a laçada na minha agulha e vou passá-la para trás. E aí, a gente tem a nossa primeira rosa. Gente, que linda! Esse fio vermelho, o que vem do novelo, eu vou mantê-lo aqui, porque eu vou conduzi-lo aqui. Eu vou sempre trazendo ele para cá, para ir trabalhando as outras rosas. Muito bem.
Nesse momento, eu pego o meu fio branco e passo por dentro da correntinha que tem atrás. Vou fazer 3 correntinhas. Três correntinhas. Vou manter esse fio aqui. Venho aqui no próximo espacinho aqui, entre a folhagem, e vou novamente fazer 5 pontos estendidos, 5 pontos baixos estendidos. 1, 2, 3, 4 e 5. Conto. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o meu primeiro ponto na carreira. Deixo a laçadinha bem estendida e fecho no primeiro pontinho aqui que eu peguei. Ajusto, venho aqui por trás do fechamento que fizemos, ponho a alcinha na agulha e volto para trás. Pego o fio vermelho, passo pela laçadinha e faço 3 correntinhas. Conduzo o fio branco aqui por trás, entro no espacinho e faço 5 pontos baixos estendidos. 1, 2, 3, 4 e 5. Puxo. 1, 2, 3, 4, 5. Pego a laçadinha, fecho, ajusto, entro dentro da rosa, pego a laçada e puxo para trás. Pego o fio branco, faço 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vou para o próximo espaço, conduzindo o fio vermelho e recomeço. E recomeço o processo das rosas. E o nosso cesto tá ficando assim. Gente, olha aqui, isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui é maravilhoso, merece like. Muito bem, vamos fazer o mesmo processo em cada um dos vãozinhos aqui entre as folhagens e a gente volta. Ai, tá lindo. Tô finalizando a última rosa e vou fazer o mesmo processo que das outras. Ajusto, entro aqui no centro e coloco a alcinha para dentro. Agora eu pego o vermelho, porque senão fica um vão aqui, né? Fica sem, ó. E todas elas têm. Então, agora a gente pega o vermelho, faz 1, 2, 3 correntinhas
eu vou puxar aqui e vou cortar, finalizando com as 3 correntinhas. Então, vou cortar. Finalizo assim. Pego outra agulha. Deixa eu cortar já o fio branco. Aqui. Aí, agora eu vou vir aqui na parte de baixo das primeiras pétalas, das primeiras rosas, da primeira rosa. E aí, eu vou colocar o fio para dentro e vou prender, fazendo aqui o término também com correntinhas. Gente, olha que espetáculo que fica. Eu vou fazer o acabamento desses fios e já volto. Terminei o acabamento. Gente, olha que coisa linda. Você não sabe onde começou e nem onde terminou o processo. Olha aqui, olha. Eu vou mostrar aqui por dentro para vocês. Ó. Acabamento impecável. Isso aqui valoriza demais as nossas peças. Ai, tô apaixonada. Agora, vamos fazer o porta-pincéis. Ou pode ser também o porta-agulhas de crochê. Vamos iniciar, então, fazendo 30 correntinhas. Bem soltinhas, bem suave, para que o nosso trabalho fique todo do mesmo tamanho. Se a gente fizer as correntinhas muito apertadas, aqui o início do trabalho vai ficar menor que o resto. Então, vamos fazendo 30 correntinhas bem folgadinhas. Fiz as minhas 30 correntinhas. Agora, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Nós vamos trabalhar do lado avesso dessa correntinha, dessas correntinhas. Esse é o direito e esse é o avesso. No avesso, a gente tem, olha, esses gominhos aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Tem esses gominhos. E a gente vai trabalhar nesses gominhos. Por quê? Porque como a gente vai trabalhar uma peça reta, quando a gente terminar o trabalho, ela vai estar já com esse acabamento, igual a parte final. A gente já vai ver como que funciona. Para os iniciantes, né? Para quem é veterano já sabe todos esses segredos. Mas quem é iniciante, então a gente está aqui para ensinar, tá bom? Então, aqui, volto aqui para as minhas correntinhas. E agora, eu vou subir 3 correntinhas. Deixa eu ajustar aqui o ponto. Vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Essas 3 correntinhas vão representar o meu primeiro ponto alto. Aí, eu vou virar o trabalho e vou encontrar aqui o quarto gominho, ó. Um, 2, 3. E no quarto, eu vou trabalhar o meu ponto. Faço uma laçada e faço aqui o meu primeiro, na verdade, segundo, né? Ponto alto. O primeiro ponto alto verdadeiro. Primeiro representado pelas correntinhas e o segundo é um ponto alto mesmo. E aqui eu vou fazer toda essa carreira de pontos altos, trabalhando no gominho de cada correntinha.
Terminei a carreira e olha, ela fica, esse é o lado final, né? Assim que vai ficar a nossa peça, no final. E olha como ela fica também no começo. Ela fica igual a gente pegando os gominhos de trás. Muito bem. Agora eu vou fazer a mudança de cor. Como eu mudo de cor? Puxo aqui a minha laçada, pego a minha cor nova, vou trabalhar aqui com verde. Eu pego aqui, olha, as duas últimas alcinhas que tem aqui no ponto e trago o fio novo por dentro. Ó, fica aqui. Agora, vou segurar e vou fazer aqui 3 correntinhas que correspondem ao primeiro ponto alto da carreira seguinte. Pego aqui o fio que eu troquei, puxo, e ele vai ficar preso aqui. E aí tá feita a troca de cor. Muito bem, agora eu vou cortar o fio branco. Fiz aqui as 3 correntinhas. Eu vou virar o meu trabalho assim, tá? Por quê? Porque as minhas correntinhas vão ficar do lado direito na próxima carreira, no final da próxima carreira, elas vão ficar bem aparentes e eu não vou ter dificuldade de encontrá-las. De todos modos, se você for iniciante, pode pegar essa última alcinha aqui e pode marcar, tá? A gente vai fazer essa carreira em pontos altos, só que a gente vai trabalhar só essa primeira aqui, para que essa daqui fique livre, tá? Então, vou fazer aqui 30 pontos altos. Lembrando que a correntinha já representa o nosso primeiro ponto. Então, aqui eu tenho 2, pego a alcinha, a primeira alcinha só, 3, e assim eu vou até finalizar a carreira. E a gente já volta. Tô chegando no final da minha peça, aí aqui, olha, tem 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vamos laçar e a gente vai entrar na alcinha da terceira. 1, 2, 3. Na terceira, a gente faz o nosso último ponto. E a gente não pode deixar essa correntinha passar, porque senão o nosso trabalho fica torto. Olha, gente. Muito bem. Subo 3 correntinhas, viro o meu trabalho assim. Recomeço, então, o meu trabalho e a gente vai fazer pontos altos nessa carreira também. Só que tem um detalhe. Eu quero que essas alcinhas fiquem aparentes aqui também. Então, na carreira anterior, a gente pegou a alcinha de cá, certo? Agora, nós vamos pegar a alcinha de trás. Vamos pegar a alcinha de trás, para ela ficar com o mesmo efeito, né? A mesma alcinha exposta. Por quê? Porque a gente vai colocar as nossas agulhas, pincéis ou lápis aqui, ó, enganchados nas alcinhas, tá? Então, vamos continuar fazendo a carreira inteira de pontos altos, pegando a alcinha de trás.
Tô terminando a minha carreira e olha, eu marquei aqui a terceira correntinha e ela fica super aparente. Então, agora eu já sei que esse aqui é o meu último ponto. Tiro o marcador e vou fazer o último ponto aqui na correntinha. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer exatamente o mesmo processo na próxima carreira. Então, subimos 3 correntinhas, viramos o trabalho assim e recomeçamos. Então, agora a gente vai pegar as alcinhas aqui da frente, porque eu quero que todas as carreiras fiquem aqui com as alcinhas, aqui, essas alcinhas aparentes. Então, para isso, nessa carreira, a gente vai trabalhar as alcinhas aqui. Essa primeira aqui, tá? Muito bem. Um outro detalhe, muita gente tem dúvidas. Onde é o primeiro ponto da carreira? É aqui? Não. O primeiro ponto, ele já está representado aqui pelas correntinhas. Então, esse aqui já está feito. O próximo ponto é esse aqui do ladinho, ó. Ele sobe aqui, tá? Então, vamos fazer essa carreira também de pontos altos, pegando essa alcinha aqui na nossa frente. Tô chegando no final da carreira e aqui, olha, tenho as minhas 3 correntinhas bem aparentes. 1, 2, 3. Vou fazer aqui o meu último ponto. Prontinho. Agora, se você quiser que a sua peça fique maior, faça mais uma carreira. Eu vou fazer somente essas 4, porque eu acho que é suficiente, tá? Então, como que eu vou fazer aqui o fechamento? Vou fazer uma correntinha e já posso cortar. Puxo o fio e aperto para ficar firme. Muito bem. Agora eu vou fazer os acabamentos e volto para mostrar para vocês a peça pronta. E o nosso cesto organizador ficou assim. Gente, eu tô simplesmente encantada. Olha, que obra de arte. Ele serve para você guardar suas agulhas, serve para guardar pincéis, lápis. E aí, então, a gente tem tudo organizado. Aí a gente pega a parte interna. Olha, tem a tesoura aqui. E aí a gente abre e tem todo o material que a gente precisa para fazer as nossas peças maravilhosas de forma super organizada. Você pode dar de presente para quem faz crochê também, para as amigas, pode dar de presente para quem usa maquiagem, pode fazer para as crianças ficarem bem organizadinhas na hora de fazer a lição. Gente, se vocês gostaram dessa peça, desse passo a passo, deixa o seu like, que é super importante, tanto para o canal como para que o YouTube entenda que esse vídeo é legal e ele pode ajudar muita gente a ter uma renda extra ou a se entreter fazendo essa arte maravilhosa.
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos que eu subo por aqui. E se você já é inscrito, muito obrigada por estar fazendo parte da nossa família Lindy Duet. Eu deixo um beijo gigante e a gente se vê no próximo vídeo. Já vou começar a fazer um novo tutorial com o meu estojo organizador.